A savana africana, um dos biomas mais vastos e impressionantes da Terra, cobrindo aproximadamente 13 milhões de quilômetros quadrados do continente africano. Para ter uma noção, isso é quase o tamanho da Europa inteira, uma vasta extensão de terra repleta de vida e história, moldada pelo tempo e pelo toque do Criador. Dentro desses 13 milhões de quilômetros quadrados, encontramos alguns dos animais mais icônicos da Terra. Mas enquanto é fácil focar na vida animal, as plantas da savana têm um papel fundamental. São as gramíneas que sustentam a base da cadeia alimentar, e as árvores, como o baobá e as acácias, oferecem sombra, abrigo e alimentos. Mas há algo ainda mais impressionante sobre a savana. Ela não é apenas um local onde a natureza floresce, mas também um lugar de profunda história humana. Muito antes das cidades, das estradas e da tecnologia, os seres humanos já percorriam essas planícies, vivendo em harmonia com a terra. Algumas das primeiras civilizações surgiram nas margens da savana africana, e muitos de seus descendentes ainda habitam essas terras hoje. Eles conhecem intimamente o ritmo das estações, o comportamento dos animais e as nuances da vegetação. Essa é a savana africana, uma das paisagens mais impressionantes do mundo. Mas o que realmente molda essa terra, dando vida e forma a tudo o que vemos ali, é algo que muitas vezes não percebemos: as chuvas. Sim, as chuvas são como um maestro invisível, guiando o ritmo e o ciclo de vida nesse lugar incrível. Deus, em sua sabedoria, desenhou essa paisagem com tanta perfeição que o equilíbrio entre a chuva e a seca permite que a vida continue a florescer, mesmo em condições que parecem tão adversas. As chuvas na savana são sazonais. Isso significa que, em algumas épocas do ano, o céu se abre, as nuvens escuras se formam e as chuvas caem, trazendo alívio à terra sedenta. Esse período é chamado de estação das chuvas, mas nem sempre é assim. Há também a estação seca, quando as nuvens desaparecem, o sol brilha intensamente e a terra parece quase adormecida, esperando pacientemente o retorno da água. E assim, ano após ano, esse ciclo se repete, moldando a vida e a paisagem. As árvores, por exemplo, se adaptaram de maneiras incríveis. Algumas têm raízes que se aprofundam muito no solo, buscando a água que foi armazenada lá durante as chuvas. Outras árvores, como as acácias, usam espinhos para proteger suas preciosas folhas da fome de animais durante a estação seca. Essas adaptações, embora pareçam simples, são parte de um design perfeito que Deus planejou para que a savana sobrevivesse, mesmo quando a água se torna escassa. Agora, quando as chuvas finalmente chegam, é como se a savana despertasse de um longo sono. O solo seco, que parecia rachado e sem vida, de repente se enche de vitalidade. A grama cresce rapidamente, cobrindo a terra com um tapete verde. As árvores, que pareciam estar quase mortas, se enchem de folhas novas. O solo da savana, no entanto, tem seus segredos. Não é o tipo de solo rico e escuro que vemos em florestas ou campos férteis. Na verdade, é um solo bastante pobre em nutrientes. Mas mesmo assim, ele suporta uma diversidade de vida incrível. Como isso é possível? A resposta está, em parte, nas queimadas. Durante a estação seca, incêndios naturais ocorrem. Isso pode parecer destrutivo, mas esses incêndios, na verdade, fazem parte do ciclo da savana. Eles queimam a vegetação seca e, quando as chuvas retornam, as cinzas servem como uma espécie de fertilizante, ajudando a renovar o solo. O comportamento da água na savana é interessante. Quando chove, a água não fica por muito tempo na superfície. Ela rapidamente se infiltra no solo, alimentando as raízes das plantas. Mas também há outra razão para essa rapidez. O solo da savana é muitas vezes compactado, o que significa que, apesar da chuva, a água tem dificuldade para penetrar profundamente.
Isso cria um desafio, tanto para as plantas quanto para o solo. Mas, como mencionado antes, muitas plantas estão preparadas. Elas armazenam água em suas raízes ou folhas, mantendo-se vivas até que a próxima chuva chegue. No entanto, há outra face desse ciclo de chuvas. Quando chove demais, podem ocorrer inundações. E aqui, novamente, vemos a mão de Deus no design da savana. Algumas áreas da savana possuem depressões naturais onde a água se acumula, criando pequenos lagos temporários. Esses corpos d'água não duram muito, mas enquanto estão ali, eles se tornam uma fonte preciosa de vida, tanto para as plantas quanto para os animais. Esses pequenos lagos são como oásis, uma lembrança de que mesmo em tempos difíceis, há sempre um lugar de alívio. Voltando ao impacto da chuva na vegetação, é importante notar que o ciclo das chuvas também controla o crescimento das gramíneas. As gramíneas da savana são muito especiais. Elas podem crescer rápido após uma chuva, mas também são incrivelmente duráveis durante a seca. Essas plantas precisam ser fortes o suficiente para sobreviver aos longos meses sem água, mas também flexíveis para crescer rapidamente quando a chuva finalmente chega. A própria paisagem da savana muda com as estações. Durante a estação seca, a savana pode parecer desolada. O solo sem umidade fica exposto, as folhas caem e a grama perde sua cor verde vibrante. No entanto, na estação das chuvas, essa imagem muda completamente. A vegetação se transforma, cobrindo a paisagem com verde e vida. Essa alternância entre seca e chuva é uma constante lembrança do ciclo da vida, do tempo de espera e do tempo de abundância, ambos igualmente necessários para o equilíbrio desse ecossistema. Um dos aspectos mais intrigantes desse ciclo de chuvas é como ele afeta os rios da savana. Muitos rios da savana são sazonais, o que significa que eles só correm durante a estação das chuvas. Quando a estação seca começa, esses rios podem secar completamente. Mas mesmo assim, eles deixam um rastro de vida por onde passam. Às margens dos rios, a vegetação é mais densa, as árvores crescem mais altas e as gramíneas são mais verdes. Isso mostra como a água, mesmo quando temporária, pode transformar completamente a paisagem. Ao observar tudo isso, fica claro que o ciclo de chuvas na savana é muito mais do que apenas uma mudança climática. Cada gota de chuva que cai, cada planta que brota, cada árvore que se enche de folhas, tudo faz parte de um equilíbrio perfeito, onde a vida e a morte, a seca e a abundância trabalham juntas para manter essa incrível criação. Esse é o cenário da savana africana durante a estação seca. Aqui, a sobrevivência depende de algo mais profundo do que apenas o que se vê na superfície. Enquanto muitos animais migram em busca de água e alimento, as árvores da savana permanecem firmes, como sentinelas da criação. Elas ficam ali, enraizadas, esperando pacientemente que as chuvas retornem. Mas como elas fazem isso? Como essas árvores conseguem suportar meses sem uma gota de chuva, enquanto tudo ao redor parece secar e murchar? As árvores da savana são especialistas em armazenar água. Muitas delas possuem raízes profundas que se estendem muito além da superfície, em busca de água escondida nas profundezas do solo. Isso é algo que não conseguimos ver a olho nu, mas que revela o quanto a criação é impressionante. Essas raízes, às vezes, chegam a dezenas de metros abaixo do solo, onde a umidade ainda está presente, mesmo nos dias mais quentes e secos. Dessa forma, enquanto a terra na superfície está rachada e seca, essas árvores continuam a receber a água que precisam para sobreviver. É quase como se tivessem uma reserva secreta. Além das raízes profundas, muitas dessas árvores têm um truque especial.
elas armazenam água dentro de si mesmas. O baobá, uma das árvores mais conhecidas da savana, é um exemplo perfeito disso. À primeira vista, o baobá pode parecer uma árvore incomum, com seu tronco largo e sua forma robusta. Mas essa forma não é por acaso. O baobá consegue armazenar milhares de litros de água em seu tronco. Durante a estação das chuvas, ele absorve o máximo de água possível e a mantém ali, como uma grande cisterna natural. E quando a seca chega, o baobá usa essa água armazenada para se manter vivo. Outra árvore notável na savana é a acácia. Diferente do baobá, a acácia é mais esbelta, com galhos que se estendem em várias direções, como se estivessem dançando ao vento. Mas a acácia também tem suas próprias formas de sobreviver à seca. Além de suas raízes profundas, ela desenvolveu espinhos longos e afiados que protegem suas folhas preciosas. Esses espinhos não estão ali apenas para afastar os animais que tentam comer suas folhas, mas também para ajudar a reduzir a perda de água. Menos folhas significam menos transpiração, e isso ajuda a árvore a conservar a pouca água que tem. E falando em folhas, algumas árvores da savana perdem suas folhas completamente durante a estação seca. Isso pode parecer estranho à primeira vista. Afinal, as folhas são essenciais para que a planta faça a fotossíntese e cresça, certo? Mas, na verdade, essa é uma estratégia muito inteligente. Ao perder suas folhas, a árvore reduz drasticamente a perda de água. Sem folhas para evaporar a umidade, a árvore economiza a pouca água que resta em suas raízes e tronco. Quando as chuvas voltam, essas árvores rapidamente brotam novas folhas, como se estivessem acordando de um sono profundo, prontos para aproveitar a nova estação. A forma como essas árvores se adaptam à seca também afeta toda a paisagem da savana. Durante a estação seca, muitas vezes, vemos árvores espalhadas pela terra seca, com o chão coberto de grama amarela e ressequida. A vegetação parece estar em espera, aguardando pacientemente o retorno das chuvas. Mas essas árvores são a chave para a sobrevivência de muitos outros seres vivos. Seus galhos oferecem sombra para animais que precisam se proteger do sol escaldante, e suas raízes ajudam a manter o solo firme, evitando que ele se eroda completamente. Outro aspecto impressionante das árvores da savana é como elas colaboram com o ecossistema ao seu redor. Durante a estação das chuvas, elas florescem e produzem frutos, fornecendo alimento para uma variedade de animais. O ciclo da vida continua, e tudo ao redor se beneficia dessa generosidade. No entanto, na estação seca, quando tudo parece escasso, algumas árvores ainda conseguem oferecer algo. Suas cascas, sementes e raízes são fontes de alimento para animais que aprenderam a sobreviver com o que a natureza oferece em tempos de escassez. E quando falamos de adaptação, não podemos deixar de mencionar a forma como essas árvores enfrentam os incêndios naturais da savana. Durante a estação seca, os incêndios são comuns, e para muitas árvores, isso seria um desastre. Mas na savana, muitas árvores, como o baobá e a acácia, possuem cascas espessas que as protegem do calor intenso das chamas. Elas são como escudos naturais, uma armadura que as protege dos elementos. Assim, enquanto o fogo consome a vegetação seca ao redor, essas árvores permanecem de pé, prontas para continuar seu ciclo de vida assim que as chuvas retornarem. Essas árvores não só resistem às dificuldades do ambiente, mas também mostram uma incrível capacidade de renovação. Quando as primeiras chuvas caem após meses de seca, é como se a vida na savana fosse renovada. As folhas brotam, os galhos se enchem de cor e o ciclo continua. A savana é um lugar de extremos, onde a vida parece estar sempre no limite. Mas, ao observar as árvores que resistem às longas secas,
aprendemos uma lição valiosa sobre paciência, perseverança e a confiança de que o sustento sempre vem. Elas permanecem firmes mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, porque sabem que as chuvas voltarão. Essa é uma lembrança para nós também. E assim como essas árvores, nós também podemos confiar que nos momentos de escassez, Deus está no controle, provendo o que é necessário para que a vida continue. Há ainda aquelas árvores que têm uma capacidade surpreendente de hibernar. Isso mesmo. Assim como alguns animais entram em um estado de dormência para economizar energia durante o inverno, algumas árvores da savana fazem algo parecido durante a seca. Elas deixam de produzir novas folhas e flores, conservando energia e recursos. Isso pode durar meses, até que finalmente as chuvas retornem. E quando isso acontece, é como se a árvore voltasse à vida de uma maneira surpreendente. Em questão de dias, novas folhas começam a brotar, as flores aparecem e a árvore se enche de vida novamente. É como se a natureza estivesse nos mostrando, de maneira clara e simples, que há sempre um tempo para florescer, mesmo depois de um longo período de espera. Outro detalhe interessante sobre algumas árvores da savana é a capacidade de suas sementes esperarem o momento certo para germinar. Durante a seca, muitas sementes ficam dormentes no solo, esperando até que as condições sejam favoráveis para brotar. Elas podem ficar no chão por meses, até anos, sem germinar. E então, quando a primeira chuva cai, essas sementes, que pareciam sem vida, despertam e começam a crescer. Na vastidão da savana africana, o vento é como um mensageiro invisível, sempre presente, sempre em movimento. Ele sopra de maneira suave em alguns momentos e, em outros, levanta a poeira e faz a grama balançar. Mas o vento tem uma função muito especial nesse ambiente. Ele não é apenas um mero elemento da natureza, movendo o ar de um lado para o outro. Ele tem um papel fundamental na dispersão das sementes, levando-as para longe de suas árvores mães, ajudando a espalhar a vida pela savana. Muitas árvores e plantas desenvolveram sementes leves e pequenas, projetadas especialmente para serem levadas pelo vento. Ele carrega essas pequenas partículas de vida por grandes distâncias, longe do solo já ocupado pelas plantas adultas, e as deposita em novos locais, onde terão a chance de germinar e crescer. Sem a ajuda do vento, essas sementes poderiam ficar presas ao pé das árvores, competindo por luz e nutrientes com plantas maiores e mais estabelecidas. E é incrível como esse processo ocorre quase de forma silenciosa, sem que muitos de nós o percebam. Imagine que enquanto você caminha pela savana, o vento que sente no rosto pode estar carregando consigo as sementes de novas árvores, que um dia poderão crescer e formar parte dessa majestosa paisagem. E tudo isso acontece de maneira tão discreta que é fácil não notar. Mas cada semente que o vento carrega é uma promessa de vida, uma nova chance de crescimento. A savana, assim como muitos outros ecossistemas, depende desse trabalho invisível para se renovar e se expandir. A dispersão das sementes pelo vento também é um exemplo da paciência da criação. Nem todas as sementes caem em solos férteis logo de imediato. Algumas podem ficar semanas, meses ou até anos no solo, esperando as condições perfeitas para germinar. Quando a chuva cai e o solo é preparado, elas finalmente rompem a casca e começam a crescer. O vento fez sua parte e agora é a vez da terra e da água completarem o ciclo de vida. Outra coisa interessante é como o vento ajuda a espalhar sementes em diferentes tipos de terreno na savana. A savana não é um ambiente uniforme.
há colinas, vales e planícies. O vento, soprando de maneira constante, garante que as sementes alcancem áreas onde talvez, sem essa ajuda, nunca chegariam. Isso permite uma distribuição equilibrada das plantas, que se espalham por toda a paisagem, criando a diversidade que vemos quando olhamos para esse vasto ecossistema. Além disso, o vento não discrimina. Ele carrega as sementes tanto das grandes árvores, como o baobá, quanto das pequenas gramíneas que cobrem o solo. Cada planta tem sua maneira de se adaptar ao vento, seja com sementes leves e aladas, ou com estruturas que se soltam com facilidade. Mesmo as menores plantas, que talvez pareçam insignificantes aos nossos olhos, têm um papel no ecossistema, e o vento as ajuda a garantir sua sobrevivência. Nós, como observadores, podemos não ver a importância do vento em um dia comum na savana, mas ele está lá cumprindo sua missão. Esse ciclo de dispersão é parte de um equilíbrio delicado, onde cada elemento da natureza coopera para manter a harmonia. Em muitas culturas, o vento é visto como um símbolo de mudança e renovação. E, de fato, na savana, ele traz essa renovação de forma literal. O vento carrega consigo a promessa de novas árvores, novos arbustos e novas gramíneas. Ele espalha a vida, garante que as futuras gerações de plantas tenham uma chance de crescer e prosperar. Os incêndios causados por raios são um evento comum na savana, e, embora pareçam assustadores à primeira vista, eles fazem parte de um ciclo natural e necessário. Quando um raio atinge a vegetação seca, especialmente durante a estação de transição entre a seca e a chuva, o fogo se espalha rapidamente. Esse fogo pode consumir grandes áreas, deixando atrás de si um rastro de cinzas. Mas, ao contrário do que se pode pensar, isso não significa o fim. É, na verdade, o início de algo novo. O fogo, iniciado pelos raios, também desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio da savana. Sem esses incêndios periódicos, a vegetação poderia crescer descontroladamente, transformando a savana em algo muito diferente do que conhecemos. O fogo mantém o capim e as árvores em equilíbrio, impedindo que algumas espécies dominem completamente o espaço. Assim, a savana permanece uma paisagem aberta, onde a luz solar pode alcançar o solo e onde diversas formas de vida podem coexistir. E o que muitas pessoas não percebem é que, ao mesmo tempo em que o fogo pode parecer destrutivo, ele é seletivo em seu impacto. Muitas das árvores da savana, como o majestoso baobá, são adaptadas para resistir às chamas. Suas cascas grossas e robustas atuam como uma barreira protetora contra o calor. Outras plantas têm sementes que, curiosamente, só germinam depois de serem expostas ao calor do fogo. É como se o próprio fogo fosse parte de um processo planejado para garantir que a vida continue a se espalhar, mesmo em meio às adversidades. Os animais da savana também aprenderam a lidar com esse fenômeno. Quando os incêndios começam, muitos deles instintivamente se afastam, movendo-se para áreas mais seguras. E, surpreendentemente, para alguns animais, os incêndios são até uma oportunidade. Depois que as chamas apagam, o solo exposto revela novos brotos e plantas que são altamente nutritivas. Isso atrai herbívoros que encontram ali uma refeição fresca. E onde os herbívoros vão, os predadores seguem. É um ciclo de vida que se renova constantemente. As florestas de miombo são diferentes das savanas que muitos estão acostumados a imaginar. Enquanto a típica savana africana é composta principalmente por gramíneas e árvores espaçadas, o miombo traz uma densidade maior de árvores, criando áreas que, em alguns momentos, podem até se assemelhar a florestas. As árvores aqui são, em sua maioria, do gênero Brachystegia, que, com suas copas largas e folhas miúdas, dão à paisagem uma aparência única.
Essa transição entre savana aberta e floresta de miombo não acontece de maneira abrupta. É quase como uma dança lenta em que a natureza vai se transformando, passo a passo. É interessante perceber como cada árvore, cada planta e cada animal tem seu espaço, seu papel e seu momento dentro desse vasto ecossistema. O miombo também é o lar de uma biodiversidade impressionante. Ele abriga uma grande variedade de plantas e animais, desde pequenas aves até mamíferos maiores, como os elefantes. E falando em elefantes, eles desempenham um papel importante nessas florestas. Eles percorrem as florestas de miombo em busca de alimento, derrubando árvores e abrindo clareiras enquanto se movem. O que pode parecer destrutivo à primeira vista é, na verdade, parte de um processo natural. Ao derrubar árvores e abrir espaços, os elefantes permitem que a luz solar alcance o solo, promovendo o crescimento de novas plantas. Há algo de profundamente espiritual em caminhar por uma floresta de miombo. A cada passo é possível sentir a presença do Criador, que desenhou cada árvore e cada planta com um propósito. As florestas são lugares de quietude e reflexão, e nas florestas de miombo não é diferente. O vento suave que balança as folhas, os sons dos animais ao longe e a luz filtrada pelas copas das árvores nos fazem lembrar que tudo na criação tem seu lugar e seu tempo. E que mesmo nas estações secas, quando tudo parece mais difícil, a renovação sempre vem. As árvores de miombo também têm outra característica interessante. Muitas delas possuem cascas grossas que as protegem dos incêndios sazonais comuns na savana. Quando o fogo passa, as árvores permanecem de pé, prontas para florescer novamente. Quando pensamos na savana africana, a imagem que vem à mente é de vastas planícies, onde a grama se estende até o horizonte e poucas árvores pontuam a paisagem. Mas o que muita gente não sabe é que a savana não está confinada apenas a essas áreas planas e extensas. Em algumas partes do continente africano, as savanas também se elevam até regiões montanhosas, criando um cenário único e surpreendente. Imagine subir por uma trilha em uma cordilheira africana e, em vez de encontrar florestas densas ou rochas áridas, você se depara com um ambiente que lembra as savanas das planícies, mas com um toque especial. Em altitudes mais elevadas, as temperaturas podem ser mais amenas, os ventos mais constantes e o relevo mais acidentado. No entanto, a essência da savana permanece. A grama dourada continua a cobrir o solo, as árvores esparsas continuam a resistir aos ventos, e os animais que vivem nessas regiões se adaptam de forma espetacular a esse ambiente diferenciado. As savanas montanhosas, como podemos chamá-las, são um testemunho da capacidade de adaptação da natureza. E isso, claro, reflete a sabedoria do Criador. Isso nos mostra que, mesmo em ambientes que parecem difíceis ou improváveis, a vida continua a florescer, de formas que muitas vezes não conseguimos imaginar. Em regiões como as montanhas do Quênia, Tanzânia e Etiópia, podemos encontrar essas savanas em altitudes que superam os 2.000 metros acima do nível do mar. Aqui o solo pode ser rochoso, e a inclinação do terreno não é exatamente o que associamos à imagem típica da savana, mas a adaptação das plantas e dos animais ao ambiente montanhoso é algo incrível. Outro ponto interessante das savanas montanhosas é a biodiversidade que elas abrigam. Por estarem localizadas em altitudes mais elevadas, elas são o lar de algumas espécies de plantas e animais que não são vistas nas savanas de baixa altitude. Algumas dessas espécies estão perfeitamente ajustadas às temperaturas mais frias e às condições do solo rochoso. Há uma ordem invisível em tudo isso, um equilíbrio que sustenta a vida, mesmo nas alturas.
Os animais que habitam essas áreas montanhosas da savana também têm suas particularidades. Muitas vezes, as mesmas espécies que vemos nas savanas planas aparecem nas versões montanhosas, mas com comportamentos adaptados ao ambiente. Por exemplo, os antílopes que vivem nessas regiões podem ser mais ágeis, capazes de se mover por terrenos íngremes com facilidade. As aves que sobrevoam essas savanas montanhosas usam as correntes de ar para planejar em grandes altitudes, aproveitando o vento que sopra constante nas elevações. E claro, predadores como os leões ou leopardos também estão presentes, usando as rochas e os desníveis do terreno para caçar com precisão. É impressionante como, mesmo em um ambiente montanhoso, a savana mantém sua essência de simplicidade e equilíbrio. As estações secas e chuvosas ainda moldam a paisagem, com as gramíneas crescendo rapidamente após as chuvas e secando à medida que a estação seca avança. Mesmo quando a topografia muda, o ciclo da vida permanece. A água, tão essencial para a vida na savana, também se comporta de maneira diferente nessas áreas montanhosas. Em algumas regiões, as chuvas podem ser mais frequentes devido à altitude, mas, por outro lado, o solo rochoso faz com que a água escorra rapidamente, criando córregos temporários e pequenas cachoeiras que desaparecem com a mesma rapidez com que surgem. Esse fenômeno molda a vegetação ao redor, com plantas adaptadas para absorver a água rapidamente antes que ela se vá. Assim como as pessoas nas regiões mais planas da savana dependem da terra para pastorear seus rebanhos e cultivar suas colheitas. As comunidades nas áreas montanhosas também aprenderam a viver em harmonia com esse ambiente. Muitas vezes, as encostas são usadas para o pastoreio de animais, e as plantas nativas dessas áreas são aproveitadas de maneira sustentável.